são reis que vieram antes desse oitavo rei. E os 10 chifres estão com o oitavo rei, naquele momento. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está certo? Ou não? Ou não entendeu? Entendeu, não? Vou explicar novamente. Veja. Ele não disse aqui no texto que a besta provinha dos 7, não é? Então os 7 não podem ser contemporâneos. Está certo? Imagine que eu diga assim, um exemplo bíblico. Jesus proveio de Abraão. Jesus veio de Abraão. O que é que eu quero dizer com isso? Que Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Jesus veio de Abraão. Jesus é da linhagem de Davi. Davi está quantos anos? 1000 anos antes de Cristo. Estão entendendo? A ideia é a mesma. Quando se diz que ele provê dos 7, está sendo dito que esses 7 são antecessores do oitavo. Não estão contemporâneos ao oitavo. Está entendido, gente? Agora, os chifres não. Veja como ele vai colocar o oitavo rei, que é a própria besta. A besta representa o oitavo rei em si. E os chifres, veja, ele vai dizer isso no versículo 16, olha só. Os 10 chifres que viste e a besta, que é o oitavo rei, né? Não é isso? Odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, nós temos aqui são 7 reis, mas a própria besta é o oitavo. Também são 7 montanhas, nas quais a mulher está sentada. Né? Esses 7 aqui, olha, os 7, eles são aqueles reis que foram antecessores da besta em si, que é o oitavo. Agora, os chifres, tá certo? Eles estão no mesmo momento cronológico do que a besta. Olha. Então, quem é que vai estar reinando no mesmo momento? A besta e os 10 chifres. Tá certo? A mulher representa, então, um sistema. E esse sistema será destruído. A Bíblia diz que eles vão comer a carne, vão destruir a mulher. Por quê? Porque todo poder, toda autoridade, toda adoração será devotado à própria besta. Não haverá mais lugar para o sistema religioso. O sistema religioso será abolido. Entendeu? Por que não precisa mais de sistema religioso? Porque o objeto de culto está presente. Eu não preciso mais de nenhum culto. Eu não preciso mais de nenhum sistema. Veja só, por que você ora? Por que você ora? Porque você não vê Deus, né? A gente diz que Deus está aqui em espírito. Nós temos que conversar com Deus em espírito. Mas por que você ora? Porque você precisa exercer a fé. Mas vendo a Deus, você precisa exercer fé? Vendo a Deus. Estão entendendo, gente? Eu não preciso orar, eu não preciso exercer fé, nada disso. Se o objeto de culto está presente, não precisa de rito, não precisa de nenhum tipo de... não precisa de nada mais. Porque o objeto de culto está presente. Quem é o objeto de culto? Aí, a besta. Se a besta está presente, ninguém precisa orar, nada mais disso vai ser tudo abolido. Toda adoração agora é exclusivamente para a besta.
para o animal, que é o oitavo rei. Diga, a besta é ela mesma o oitavo rei. Tá certo, minha gente? Então tem o oitavo e os 10 reis. Tá certo? Olha aqui, presta atenção. 7 cabeças e 7 reis. Não é? Isso aqui é uma interpretação, tá certo? Isso aqui não é uma interpretação, que eu achei, por sinal, muito interessante. Todo mundo já ouviu falar de Napoleão aqui, não é? Napoleão, século XVIII, começou a dominar a Europa, foi dominar o mundo. Napoleão. Napoleão, o seu domínio da Europa, sequestrou, não é? Sequestrou para si o poder da Igreja Católica. Roma ficou subjugada a Napoleão. Os papas, em 1798, viu? Final do século XVIII, o papa não tinha mais poder nenhum. Ele destituiu o papa de qualquer poderio. Napoleão, como todo mundo sabe, perdeu a guerra, mas a autoridade papal continuou em baixa, até o Pacto de Latrão, que é esse primeiro aqui. Olha. 11 de fevereiro de 1929, Benito Mussolini, nesse Pacto de Latrão, concedeu aos papas o título de rei. A partir de 1929, os papas começaram a ter esse título agora. Não tinham antes. Começaram a ter esse título de soberano, de rei. É o que está dentro ali. Olha. Os líderes católicos recebem título de soberano. Depois do Pacto de Latrão, até agora houve 7 papas, né? Até agora. Ou 7 reis. O Vaticano é conhecida como a cidade dos 7 montes, você já sabe. Né? O Papa atual, Bento XVI, seria o último na sucessão como rei. O próprio Bento XVI disse que seu reinado teria curta duração. Isso aqui é a profecia uma profecia de Malaquias, que cita a destruição de Roma. E, de acordo com a profecia desse homem aqui, Bento XVI seria o último Papa, né? Esses daqui são os 7 papas desde o Pacto de Latrão. Tá certo? Pio XI, que foi quem assinou o Pacto de Latrão com Benito Mussolini, sendo o primeiro soberano desde 1798. Seu reinado foi de 22 a 39, certo? Pio XII, por suas relações politicamente incorretas com Hitler, é conhecido como Papa nazista. Seu reinado foi de 39 a 58. Papa Pio XII. João 23, seu reinado foi de 58 a 63. Paulo VI foi o Papa sobre a maior parte do Concílio Vaticano II, que é um concílio que aconteceu na década de 50. Né? Pouco carismático, foi acusado de frio, distante pelos críticos. Seu reinado foi de 63 a 78. João Paulo I, o Papa Sorriso, governou por apenas um mês, em 1978. Sua morte é tema de controvérsia e algo que, em história, é comum nas sucessões papais. Então, hoje em dia, há um consenso quase que absoluto de que esse Papa foi assassinado. Isso é um consenso quase que absoluto. Tá certo? Que ele foi assassinado porque ele estava investigando o banco do Vaticano, que tinha supostas relações com a máfia, entendeu? E ele foi, por causa disso, assassinado. Ele só governou um mês. Depois veio o chamado Papa Sol, né? Que foi o maior de toda a história do papado, que é João Paulo II, um dos papas de pontificado mais duradouro, de 78 a 2005.
Foi o Papa que mais canonizou santos em toda a história do papado. E é um ícone do ecumenismo. É um ícone. Por que um ícone do ecumenismo? Porque em 1986, nunca existiu isso. Em 86, João Paulo II chamou os líderes de todas as grandes religiões do mundo para um evento no Vaticano. Ele só não convidou protestantes. Tá certo? Mas líderes de todas as religiões do mundo foram convidadas para o Vaticano. E lá fizeram orações, celebraram o ecumenismo. Tá certo? E por fim, Bento XVI. Como foi publicado no Correio Web, Ratzinger serviu um curto preview. Ele previu um curto reinado para si. De acordo com alguns escatologistas, ele seria a sétima cabeça, né, do animal ou a besta, e viria, de acordo com João, no Apocalipse, capítulo 17, tá certo? Supondo, isso é uma suposição, porque aqui é um exercício, agora não irresponsável, mas responsável, de especulação escatológica, tá certo? Supondo que esses daqui representem um poder político, religioso, tá certo? Representem um poder religioso. E que Pio XI tenha sido o primeiro de uma lista de 7, que termina com Bento XVI, dizendo a Bíblia que a besta viria, inclusive, dos 7. E se são 7 reis, podemos imaginar que talvez a besta seja o 8º. E isso tem muito sentido. Isso tem muito sentido. Tá certo? É possível que o Papa seja a personificação de um poder religioso, ecumênico, global, que se ponha contra Cristo? Sim, é possível. É muito possível. Veja, a convergência de fatos, previsões que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo agora, e culminando no fato de termos uma linhagem religiosa, global, poderosa, que termina com sete reis, não pode ser descartada pela igreja, minha gente. Se nós entendemos que Roma é um sistema apóstata, e é um sistema apóstata, se nós entendemos que os papas são líderes desse sistema apóstata, então esse sistema, mesmo que pareça, mas não está a serviço de Cristo. E nós precisamos ser contundentes em relação a isso, mesmo que pareça, mas não está a serviço de Cristo. Porque é um sistema que leva para distante da adoração a Cristo verdadeiramente. Vejam como os católicos, por exemplo, distorceram, minha gente, a adoração pura evangélica, do Evangelho de Cristo, para uma adoração idólatra e em termos espirituais, ou em termos eclesiológicos, ou em termos escatológicos também, uma adoração prostituída. A prostituição espiritual não pode ser mais presente que em Roma. Ora, se Roma foi marcada, caracterizada no passado, e foi como a mulher sentada sobre a besta, por causa do seu poder político e também por causa das religiões que ela concentrava, hoje Roma continua sendo um poder, claro que muito mais religioso do que político, mas observe que continua sendo um poder global e que prostitui, observe, as pessoas no sentido espiritual. Não há como a gente ter meias palavras no caso de Roma, meu irmão. Não há como ter. Entendeu? Então, eu estou dizendo que o anticristo será o 7º Papa, não estou dizendo isso, porque eu não posso afirmar com 100% de certeza, nós não podemos, mas nenhum de nós pode, aliás. Mas nós temos que ficar alertas sim. Alertas sim. Por quê? Porque
não há hoje um poder religioso, global, ecumênico, maior do que o Papa. Hoje não há. Hindu, budista, muçulmano, não há. O católico é o maior. Vocês se lembram do funeral de João Paulo II? Nunca se viu aquilo de um líder religioso em momento nenhum da história. Líderes de todas as religiões principais do mundo oferecendo homenagens quando João Paulo II morreu no Vaticano, meu irmão. Uma coisa sem precedente na história da Terra. Nunca um líder religioso recebeu tantas homenagens de outros líderes religiosos e civis. Nós não temos ideia da dimensão do poder do Papa. Não temos ideia. É possível que ele concentre esse domínio religioso que auxiliará o anticristo. Mas é claro, o sistema hoje já está prostituído. Observou? Um replay, né, daquilo que nós já vimos. Os 7 selos que a Bíblia vai falar. Vai da Apocalipse 6, 1 até o 8, 6. Essa é a perspectiva do céu. Está o anticristo, guerra, fome, morte, oração dos mártires, grandes terremotos e anúncio das trombetas. Tá certo? Essa é a perspectiva celestial. Aqui nós já vimos as 7 trombetas e as 7 taças. Vamos esmiuçar isso hoje. Agora, as 7 trombetas e as 7 taças, nós observamos que ela tem uma convergência tamanha que fez com que nós imaginássemos, concluíssemos que elas se referem aos mesmos julgamentos. Não são 2 séries, uma série e 2 séries. Não, é a mesma série através de 2 visões. Uma visão de trombetas e outra visão de taças. Então nós temos o mar, água doce julgada, água doce, luminares, seres humanos são queimados pelos luminares, aumento da atividade de demônios, trevas no reino da besta, né? Terço da humanidade morre, invasão do leste com guerras e morte, e aqui vem o anúncio das taças, né? Termina com esse grande terremoto. Isso aqui é a visão terrena, aqui é a visão celestial. Observe que isso aqui é a chamada tribulação. A tribulação é isso aqui, tribulação. Começa aqui, olha, com um problema global, tá certo? E termina num terremoto de destruição. Aqui também, olha, começa com o advento do anticristo e termina com um grande terremoto, tá certo? Isso aqui é para esmiuçar como é que vai ser esse processo. Isso aqui é um esmiuçamento, é um detalhamento de como vai ser esse processo aqui. Observe bem, tá certo? O grande terremoto é o fim. Esse grande terremoto é o fim. Observou? E é com isso aqui que a cidade de Roma será destruída. A mulher sendo devastada é nesse grande terremoto aqui. Tá certo? Esse grande terremoto não é o fim de tudo. O fim é com a volta de Jesus. Diga, o fim do Apocalipse se dá com a volta de Cristo. Amém, meus irmãos? A volta de Cristo, a instauração do reino, é aí que se dá o fim do Apocalipse, certo? Ok, minha gente? Então nós temos aí, não, pode deixar aqui. Em sequência, nós temos aí, volta aqui, só para a gente voltar para entender o quadro novamente, né? A sequência. Pronto, nós temos em sequência, nós vamos ver isso aqui em sequência, que é a visão celestial, tá certo? O anticristo, guerra, o terceiro selo, né? Esses são os 7 selos, é a visão celestial, não é? Ele depois observa a fome, não é? O anticristo vem no cavalo branco, depois vem a guerra, cavalo vermelho, depois vem a fome, a morte, isso é a sequência, né? Toda a tribulação está aí. Os mártires orando porque não aguentam mais, não é? Estão clamando. A grande destruição, um terremoto enorme, não é?
E aí as trombetas, que é a perspectiva terrena, aquela é a perspectiva celestial. Agora a perspectiva terrena, que são as trombetas, tá certo? 1/3 da vegetação é queimada. Veja só, os flagelos da tribulação estão todos detalhadamente escritos no livro do Apocalipse. Exatamente o que vai acontecer. Primeiro, a vegetação. E eu acho isso interessante, porque nós estamos falando hoje, mais do que nunca, em ecologia, não é? Ecossistema, biodiversidade, não é? Projetos sustentáveis, não sei o quê. Mas observe que vai ser o primeiro dos flagelos da trombeta. Começa com 1/3 das florestas queimadas. Observou, por quê? Porque hoje está tendo um tipo de culto à natureza. Eu tive agora recentemente em Mato Grosso do Sul, e nós fomos para uma fazenda lá, e muito peixe na fazenda, né? Aí a gente perguntou ao rapaz lá, disse, me diga uma coisa, amigão, tanto peixe, a gente pode pegar um peixe desse? O cara fez, olha, rapaz, aqui, pegar um peixe desse, vai dar menos problema você matar alguém do que pegar um peixe aqui. Palavra, dá menos problema você matar um. Morrer um, enterrar aí, dá menos problema que você pegar um peixe desse. Eu disse, meu Deus, que parada, que coisa absurda. Antes de a gente preservar o peixinho, que tem que ser preservado, tem que preservar a vida humana, meu irmão. Como é que vai ser? Como é que a vida humana? Estão morrendo 50 mil pessoas por ano no Brasil. Assassinadas. 50 mil. Eu acho que não morre tanto rato assim. Na Recife, 50 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. E ninguém dá um pio. Vai pegar um peixe ali numa área de preservação, a cadeia inafiançável. O camarada agora matou, ele estuprou 40 pessoas, 40 pessoas, moças foram estupradas por um camarada. Ele matou várias pessoas, foi solto. Porque, de acordo com a lei eleitoral, ninguém pode ser preso no período eleitoral, né? Aquele período que antecede as eleições. Ninguém pode, a não ser prisão em flagrante. Como ele não foi preso em flagrante, teve que ser libertado. Mesmo sendo reconhecido. 40 estupros. Que lei é essa que a gente está... Então eu entendo hoje, mais do que nunca, por que a vegetação é atacada. Logo no início. Vamos acompanhando e vamos fazendo esse paralelo com hoje. Tá certo? 1/3 do mar é julgado. Nessa questão de ecologia, observe que está sendo atingida a natureza. Veja. Não é? A natureza está sendo atingida. A natureza, veja. Tem se falado muito sobre sustentabilidade. É como eu disse, o mar, não sei o quê, tá, aquelas coisas todas. 1/3 do mar vai ser atacado. Nós não sabemos como isso vai acontecer. Tá certo? Uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Isso aqui é claro, uma foto de um meteoro. Uma montanha pode ser N coisa, nós não sabemos o que é. Tá certo? Agora, vai trazer algum tipo de veneno que vai contaminar 1/3 da parte do mar. Esses números agora, 1/3, 1/3, ele está falando de uma maneira geral, entendeu? Não é 1/3 exato. É tão grande que ele vai dizer 1/3 do mar, 1/3 da terra, tá certo? É porque é uma área muito grande. Observe que são, diga assim comigo, catástrofes globais. Tá certo, minha gente? Não são localizadas, são globais. Os rios, depois que cai uma estrela chamada absinto, não é? Absinto é um veneno, tá certo? É um veneno. E a água doce, não é? Que hoje está sendo considerado o bem mais precioso da terra, 1/3 da água doce será atingido. Veja a magnitude do problema, viu? 1/3 da água doce será atingido na terra. Quer dizer, nós não temos ideia do que isso vai provocar. Ideia. Tá certo? Vocês são catástrofes globais. O 4º anjo tocou a trombeta, está no Apocalipse 8, 12 a 13. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Veja que, apesar de estar no Apocalipse 8, e a besta, num livro, aparecer no 13,
A descrição dela aparece no 17. Mas esses desastres estão no período em que a besta já está reinando. Tá certo? Então, isso aqui mostra que o relato é não linear. Tá certo? Ele já está mostrando as catástrofes no período da tribulação. A besta está no auge. Tá certo? Depois é que ele vai dizer no livro como é que ela veio surgir. Tá certo? Da lua e das estrelas para que a terça parte deles escurecesse. Na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Isso pode ser causado pelo quê? Um problema na atmosfera, por exemplo. Tá certo? Um problema na atmosfera. Fazendo com que o brilho dos astros deixe de existir. Quinto, é o aumento da atividade de demônios. Isso aqui ou seja, o que é que a gente entende por aqui? Tá certo? A gente entende que o satanismo na tribulação não somente não vai deixar de existir, como vai aumentar. Ou seja, a invocação de demônios alcançará níveis alarmantes no período da tribulação. O homem se voltará completamente para a adoração demoníaca. Completamente. Tá certo? Então, é o aumento da atividade demoníaca, quinta trombeta. Por causa dessas catástrofes, logicamente vem a sexta trombeta. E a sexta trombeta é o quê? 1/3 da humanidade morre. Mas é claro, foi atacado o mar, os rios, a vegetação. O passo lógico seguinte é a morte. De milhões ou bilhões, né? Se temos hoje 6 bilhões e alguma coisa, imagine 2 bilhões, hoje, 2 bilhões de pessoas morrendo. É muita gente, meu irmão. Isso na catástrofe, viu? Nas catástrofes. Você 2 bilhões de... Meus irmãos, é muita gente. O Brasil tem 187 milhões. De acordo com o último censo, o censo do IBGE de 2 anos atrás, pensava-se que o Brasil tinha até 190 milhões, mas não chegou a 190, 186, né, 187 milhões de pessoas. O Brasil inteiro, todas as pessoas do Brasil, tem menos de 10% do número visto aí atual. Então você tira a quantidade de morte, meu irmão, que essas catástrofes vão produzir. É muita morte. Essa aqui é a sexta trombeta, né? Aí vem as taças, tá certo? Que, como eu lhes disse, é um revisionismo, é como se eles estivessem mostrando os mesmos males das trombetas, né? Essas úlceras malignas, que tem a ver com a primeira trombeta sendo tocada, né? Alguma coisa que prejudicará a vegetação, com certeza prejudicará também os seres humanos, tá certo? Agora observe que essas úlceras malignas, elas não vão gerar morte logo. O problema é que é uma epidemia que não vai gerar logo a morte vem depois, né? De acordo com as trombetas, tá certo? O mesmo sistema das trombetas. Isso foi um evento que aconteceu, não sei se vocês viram, né? Isso daqui não é morte de baleia, não. Viu? Isso foi um evento que aconteceu, tá certo? Se não me engano, na Letônia. Se eu não estou enganado, foi na Letônia. Que o mar, né? Foi na Letônia, foi para ali. Que o mar ficou vermelho, tá certo? Como sangue. E morreram muitos animais, tá certo? Foi uma coisa localizada, foi uma coisa local, entendeu? Mas, assim, nós temos exemplos naturais. O que pode acontecer na Letônia, imaginando que isso aqui foi na Letônia, o que pode acontecer lá pode acontecer em qualquer lugar do mundo, meu irmão, compreende? Nós não sabemos de nada sobre o oceano ainda, não sabemos de muita coisa. Somos muito frágeis nesse sistema terreno, né? Terrestre. Água doce transformada em sangue também. O mar e a água. O que aconteceu no mar vai invadir os sistemas hídricos, tá certo? De água potável, né?
E aí as águas doces também se transformarão em sangue, mas não é sangue de sangue humano, né? É uma visão que ele pode estar dizendo que algum produto, por causa de alguma substância específica, causa essa vermelhidão na água, contaminando a água, né? O sol, né? Queimar, derramou a taça sobre o sol, a mesma coisa da trombeta, da quarta trombeta. Foi dado queimar os homens com fogo, né? Na trombeta, os poderes dos luminares serão mexidos, tocados, e aí os homens também serão queimados. Aqui diz o sol especificamente, que é um luminar, não é? Eu achei interessante uma pessoa dizendo que daqui a 15 anos todos terão que sair às ruas com protetor solar, né? Isso já é quase um consenso, viu? Entre os dermatologistas, eles dizem, olha, daqui a uns 10, 15 anos, todos terão que sair na rua com protetor solar. Ninguém poderá sair na rua sem protetor solar. Tá certo? Por quê? Porque sabe-se que os raios ultravioletas do sol estão atingindo cada vez com mais força a Terra. Hoje em dia, a partir de 9 horas, ninguém pode mais tomar sol, né? Isso é hoje já, né? Olha, você não pode tomar sol entre 9 horas e 3 da tarde. Ninguém. Veja só. Ninguém pode tomar sol. A gente está vendo os motoqueiros aí andando com aquelas proteções aqui para não pegar câncer mesmo, de pele. Aquelas proteções, porque não pode tomar sol mais, não. Tá certo? O sol está queimando como nunca queimou, não é? Então, isso daqui será gravado na tribulação. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. Isso aqui é aquele aumento da atividade de demônios. Tá certo? É trevas no reino da besta. Ele diz aqui, olha, derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, tá vendo? Então, a besta está reinando, a tribulação está acontecendo, e nessa quinta taça, que equivale à quinta trombeta, os homens, como ele diz aqui, remordiam a língua por causa da dor e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, não se arrependendo das suas obras. Na trombeta, né, a Bíblia diz que os demônios causarão dor, mas não matarão os homens. Aqui ele diz a mesma coisa, veja só que coisa interessante. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram das suas obras. O problema aqui realmente é esse sofrimento que vai ser infligido sobre os homens, tá certo? Na sexta trombeta acontece a morte de 1/3 dos homens, por fim. E na sétima taça, não é? Ele vai detalhar mais ainda como é que se dá essa mortandade. Ele diz assim, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos